Oremos ao Senhor. Pai, te damos graças, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa. Porque sabemos que Tu és adorado, Tu és bendito, és exaltado no meio deste povo que Te ama, como és exaltado por todos aqueles que Te amam em toda a face da terra. Obrigado, Senhor, por pertencermos a esse grupo de irmãos espalhado em toda a face da terra que Te ama, Te adora, Te exalta, porque tem conhecido a beleza do Teu amor. Dá-nos agora, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Que essa palavra venha ao nosso coração. Que essa palavra nos incomode profundamente, nos perturbe profundamente, para que saiamos daqui desejosos de vivermos mais em Ti, mais para Ti, refletindo mais de Ti no nosso mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. O reverendo André está chegando de viagem. Esteve lá no encontro com o patriarca essa semana. E aí eu estava lembrando, ano passado, quando fomos um grupo para Recife, para uma semana muito rica com Deus. De ministrações muito profundas com o Senhor. Experiência marcante na nossa vida, dos que foram, em todos os sentidos, de comunhão, de palavras, de quebrantamento, de nos conhecermos mais. Esse ano não deu para a gente ir, mas o reverendo André foi. Ele já chegou fazendo inveja, ficou uma bênção. 3 dias em que o patriarca da nossa igreja passou falando sobre teologia e adoração. Mas me trouxe à memória, ano passado, uma experiência que nós tivemos lá. E que para mim foi muito forte. Essa experiência tem sido muito marcante em muita coisa na minha vida, no meu entendimento de cristianismo, no meu entendimento do viver em Jesus. Dentre tantas palestras que nós ouvimos naquela semana com o bispo Davidson e com o reverendo Jimmy House. Jimmy estava aí? Jimmy House estava aí. Houve uma palavra de Jimmy House que para mim foi muito tocante. O reverendo Jimmy House é um dos pastores da nossa igreja nos Estados Unidos. Esse homem, hoje, ele é um homem milionário, extremamente rico. Ele é empresário da construção civil norte-americana. Mas quando Deus o chamou, Deus colocou ele numa prova tremenda. A empresa dele faliu. E ninguém queria contratá-lo como empregado, porque ele era muito conhecido, um homem muito capaz. E havia aquela história, mas o cara merece um salário, a gente não pode pagar. Conclusão, o homem ficou desempregado 2 anos. E Deus falando ao coração dele que aqueles 2 anos eram para ele ficar apenas lendo as Escrituras, orando, enquanto a família dele ia trabalhar. E a mulher foi trabalhar. E os filhos foram trabalhar. Ainda bem que ele levou a sério a questão do crescer e multiplicar. O Jimmy House ele tem 11 filhos. A esposa dele, Christine House, está no Guinness Book. A mulher que mais fez cesárea no mundo. Está lá, você pode comprar o Guinness Book, você vai encontrar o nome dela lá. Christine House. Foram 9 cesáreas. E o pessoal foi trabalhar. E ele disse, irmãos, aquilo era uma coisa perturbadora. Eu tenho que todo dia levantar, orar com minha esposa, meus filhos, abençoá-los e dizer, olha, vão trabalhar e eu vou ficar em casa. Havia uma sensação de ser um vagabundo. Mas eu não consegui emprego. E por outro lado, Deus dizia que eu tinha que ficar naquele tempo somente lendo as Escrituras, orando, que Ele queria falar algo comigo. Esse homem, depois de um bom tempo nessa situação, uma filhinha dele veio adoecer. Ela contraiu uma bactéria terrível. E essa bactéria tinha se alojado, se não me falha a memória, no braço direito dessa criança. E os médicos não conseguiam combater e disseram, olha, ou nós amputamos o braço dela,
ou essa bactéria se alastra para todo o corpo dela. Com muito pesar, ele desempregado, tendo que ver a família trabalhar, e agora a filha dele nessa situação. E o pior, num hospital que ele não podia pagar. E eles concordaram então com a operação. E Jimmy contou pra gente que ele saiu, ele foi para a casa dele naquela noite destruído, arrasado, coração quebrado. E enquanto ele ia, ao sair do hospital, ele encontrou com um mendigo. E o mendigo estendeu a mão para ele, pedindo uma esmola. Jimmy House, lembrando das palavras de Jesus, dá a quem te pede, sem essa coisa de julgar, sem essa coisa, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Dá a quem te pede. Ele abriu a carteira dele, tinha $20. Era uma nota, era tudo que ele tinha. E ele, sem pestanejar, pegou a nota de $20 e deu para aquele homem mendigo. E quando ele se virou para ir embora, aquele mendigo disse para ele, fique em paz. Sua filha vai ficar bem. James sabia que naquela noite Deus tinha tido um encontro com ele. E ele foi para a casa dele chorando, mas agora feliz, porque ele sabia que Deus tinha falado de fato com ele naquela experiência. E ele voltou para o hospital para ver a filha ter o braço amputado. Você entendeu a coisa? Não é assim, Deus falou comigo, agora minha filha está curada. Não. Eu sei que Deus vai me dar força em tudo isso. Ele falou comigo nessa experiência. E ele volta para o hospital para ver a amputação do braço da filha. Quando é no dia seguinte que os médicos vão fazer o exame, a menina estava curada. Alguns dias depois, houve uma daquelas catástrofes naturais nos Estados Unidos. E ligaram de um estado vizinho para ele, perguntando se ele podia compor a equipe de empresas que ia reconstruir a cidade. E como Deus havia falado para ele, ele foi restaurado do dia para a noite. Esse homem é um milionário da construção civil hoje. Você sabe o que ele faz? Ele passa boa parte do tempo dele viajando e ajudando pessoas pelo mundo. Fazendo missões e ajudando pessoas pelo mundo. Pessoas que têm necessidade. Se não me falha a memória, ele passa 6 meses para a empresa deles. Outros 6 meses é só para isso. Você sabe por que eu estou te contando essa história? Porque nós temos um desafio nesse ano. Ninguém veio a essa igreja no final do ano passado com o desafio de eu quero ter um carro, Senhor. Eu vi uma propaganda ridícula de uma igreja hoje, em que coloca lá o cara, quando eu vi aqui em 2011, eu disse ao Senhor, eu quero uma Cherokee, está aqui a chave da Cherokee. Todos. Aí agora essa igreja decretou que é o ano da soberania de Deus. Tem algum dia na sua vida que não esteja debaixo da soberania de Deus? Tem algum ano que passa alguma coisa sem que o Senhor seja soberano? Sabe, cada maluquice que a gente está ouvindo. Não, nosso desafio não é esse, nós não queremos nada disso. O nosso desafio em 2012 tem sido, nós queremos ser uma bênção. Eu não quero pedir nada a Deus para ser abençoado. Por quê? Porque a minha vida é profundamente abençoada desde o dia em que eu conheci Jesus. Amém. Desde o dia que em Cristo me encontrou, me lavou, me regenerou, me deu uma nova vida, eu sou um homem abençoado. Independente de eu ter, de eu não ter, de eu chorar ou de eu sorrir, eu sou um homem abençoado porque Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. Nós temos que ir além, porque às vezes nós nos contentamos com a ideia que bênção, somos abençoados, então vamos ser abençoadores. Não, porque ser abençoador pode não envolver a tua vida. Às vezes é mais fácil eu dar alguma coisa para alguém para ficar livre dela. Que é para eu não ter que me envolver. E depois a gente vai contra na igreja como testemunho. Eu vi a pessoa passando uma necessidade, eu dei. Deus quer que ele viva livre. Nós temos que desafiar
cada um de vocês nessa igreja a serem uma bênção na vida dos outros. Então, na semana passada, semana retrasada, nós começamos a olhar, quando Deus chamou Abraão, qual foi a primeira questão que Deus colocou para Abraão, para que ele fosse uma bênção. Quem quer ser uma bênção, precisa primeiro romper com os valores da sua cultura, para assumir os valores do reino de Deus. Quando Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, Deus está dizendo a Abraão, você sabe a tua cultura? Quebra a tua cultura, ela não me serve de nada. Ela não tem valia para mim. Porque é uma cultura corrompida. É uma cultura com valores distorcidos. Hoje eu ouvia um médico falando numa missa, uma coisa interessante. Que a maioria das pessoas estão depressivas. E a depressão se tornou um grande mal para a nossa geração, é porque nós aceitamos as imposições da nossa sociedade. Uma sociedade que estabeleceu os alvos para você. Você tem que ser assim, você tem que ganhar tanto, você tem que morar em tal lugar. E aí a gente constrói a nossa vida para saciar as imposições da cultura. E aí você quer que a sua vida seja o quê? Quando somente alguns, passando por cima de um monte de gente, vão morar onde você gostaria de morar, vão ter o carro que você gostaria de ter, vão ter o salário que você sonha em ter. A grande maioria vai ficar depressiva mesmo. Ou vai ficar sonhando. Vai viver no fantástico mundo de Bob, jogando toda semana na loteria para ver se esse sonho acontece. Deus diz, rompa, eu quero que você quebre com a tua cultura. Eu não quero ver membros dessa igreja apaixonados pela cultura. A coisa que mais eu quero distância é da história. Pastor, mas a sociedade é assim, mas o mundo é assim. Que se lasque o mundo, que vá para o inferno do mundo. Nós não somos desse reino. Nós temos uma outra cultura, nós temos uma outra visão, ou que nós chamamos teologicamente, nós temos uma cosmovisão diferente, onde o Senhor é o centro de todas as coisas, onde Ele é o rei da nossa história. Minha sociedade não sabe o que é isso. Mas a segunda coisa que eu acho interessante nesse texto, quando Deus diz a Abraão, se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em que serão benditas todas as famílias da terra. Você está entendendo essa expressão? O que é ser uma bênção? Ser bênção para todas as famílias da terra. Não é apenas quebrar com a cultura. Rejeitar a cultura. Naquilo que ela tem de pecaminoso, naquilo que ela tem de ofensivo à santidade de Deus, não é a mesma coisa que arrebentar pessoas. Não é a mesma coisa que sair destruindo a vida dos outros. Antes, pelo contrário, é o compromisso de assumirmos a responsabilidade por famílias que nem são nossas. Nós não temos nada a ver com a história deles a priori. Mas porque estamos aliançados com o Senhor, a história de todos os homens é uma história nossa também. Então isso me ensina que eu não posso ser indiferente ao meu irmão. Me ensina que eu não posso ser indiferente à dor do meu irmão. Essa experiência de Jimmy House é muito forte. Porque se ele não entendesse essa perspectiva de que eu não posso ser indiferente, porque Deus quer que eu seja uma bênção, e ser uma bênção é abençoar todas as famílias da terra, ele jamais ia abrir a carteira e encontrar $20. Meu Deus, eu só tenho $20. E o café da manhã, e a compra do supermercado. E você sabe que nessa altura do campeonato a gente paga um monte de coisa e compra um monte de coisa com $20.
É só você ver quando você recebe alguma coisa, né? Apareceu um dinheirinho extra, pronto, você compra tudo com esse dinheirinho extra. Na sua cabeça, obviamente, porque não dá. Não dá. Mas é interessante a atitude dele. Há um irmão necessitado. E tem que abençoá-lo. Ser bênção começa por esse entendimento. Eu não vou estender a mão apenas para os meus parentes. Eu não vou abençoar somente meus parentes. O meu compromisso é a bênção com todos os homens na face da terra. É óbvio. Há momentos que a gente precisa parar a caminhada com alguém. Há momentos que as pessoas não compreendem ou começam a agir com malandragem. E aí Jesus nos lembra que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Nós não podemos. Mas até eu chegar a esse entendimento, significa que eu tentei. Significa que eu quis andar. Significa que eu me esforcei para te abençoar. É verdade. Você não recebeu isso como bênção. Mas eu quero estar em paz com Deus. De que eu não te olhei com discriminação. Eu quero estar em paz com Deus que eu não olhei para você com preconceito. Eu quero estar em paz com Deus de que aquilo que Ele me permitiu fazer por você, eu fiz. Se você valorizou isso ou não, bom, é outra história. Eu recebo pessoas que às vezes vêm pedir ajuda. Me contam seus dramas, me contam seus problemas. E eu costumo dizer para elas, olha, enquanto você quiser viver o que é certo e quiser ajuda, eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te ajudar. Agora deixa eu te avisar uma coisa. Eu não tenho tempo para perder com quem não quer ser ajudado. Porque tem gente que não quer ser ajudado. Tem gente que está pedindo apenas para você manter a pecaminosidade do seu coração. Não, eu não vou fazer isso. Ser bênção para as nações é ajudá-los a enxergar a sua pecaminosidade, a necessidade de redenção, a necessidade de reconciliação com Deus que se dá por meio de Jesus. O que depender de mim, eu vou andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4, quantas forem necessárias. Vocês sabem que pessoas chegam para mim, pastor, pisei na bola, pequei. Ok, vamos orar, vamos continuar a caminhada. Aí passa algum tempo, pastor, de novo, pastor, tá bom, vamos orar e vamos continuar. Nós vamos andar quanto for necessário, até que o pecado te largue, até que o vício quebre na sua vida, até que a desgraça do pecado seja transformada na sua vida. Nós vamos andar o que é necessário. Agora, há pessoas que não querem isso, eles querem a sua ajuda para manter o pecado, para permanecerem no pecado. Bom, então, ser bênção para você é lhe dizer não. Ser bênção para você é dizer, não tenho como andar contigo. Mas você entende? Antes de dizer não, eu preciso tentar. Antes de dizer não, eu preciso andar. Essa semana, sábado, ontem, sexta-feira à noite, o reverendo Tiago esteve aqui comigo, muito abatido. E ele estava me contando a história de um rapaz que eles tentaram ajudar. Mandaram lá para o Desafio Jovem. E não ficou barato a brincadeira.
E eles fizeram um esforço para ajudar esse rapaz. E foram lá e deram assistência. E esses dias ficaram sabendo que o rapaz pulou fora. Não quis continuar. Você sabe por que o Thiago estava abatido? Não é pelo que eles gastaram. Ele estava abatido e dizia, pastor, o que é duro é ver que ele voltou ao seu pecado. Você entendeu quando alguém é bênção para o outro? Cara, eu estou pouco me lixando por quanto eu gastei com você. A minha preocupação não era, puxa, joguei dinheiro fora, não. A sua vida desperdiçou uma oportunidade que Deus está te dando. E é isso que vai me entristecer. E ele me dizia que quando o Everton soube disso, o Everton caiu em prantos, dizendo, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Nós somos muito mesquinhos, capitalistas. As pessoas já pensam logo quanto que elas gastaram. Às vezes eu ouço pais, mães, nossa, gastei tanto com essa menina, olha que saiu. Você nunca foi bênção. Porque você nunca esteve comprometido com a pessoa. Você estava comprometido com o seu nome, comprometido com o seu orgulho, comprometido com a sua imagem. Eu vejo muito em paz quando os filhos vão para a escola. Eu tenho pedido ao Senhor para me ensinar isso quando Arthur for para a escola também. Menino chega com a nota baixa. Aí o discurso da mãe, do pai geralmente é, a gente te dá tudo, dá uma boa escola e dá não sei o que para você. Você está entendendo o problema? Você não está preocupado com ele. Você está preocupado com a sua imagem. Você está preocupado com a sua reputação. O que vão dizer, o filho do fulano, o filho da ciclana, você viu, foi reprovado. Eu não estou preocupado com ele. Quando eu quero ser bênção, a última coisa que eu vou dizer para o meu filho é, eu te dei isso, te dei aquilo, olha como você me retribui. Para com essas pecaminosidades. Você vai chegar ao seu filho e vai dizer, filho, o que está acontecendo? Por que você não foi bem? O que está te afligindo? Qual é a dificuldade? Agora eu estou sendo bênção para ele. Porque eu assumi o compromisso pela vida dele. E não o compromisso pela minha vida, pela minha imagem, pelo meu nome. Você entendeu? É por isso que quando o crente peca, eu não me escandalizo. Eu não estou preocupado com o nome da igreja. Isso é umas besteiras. É o nome da nossa igreja. O que é o nome da nossa igreja? O que me preocupa é saber por quê, o que está acontecendo. De que forma eu posso ser bênção para você na tua crise, na tua luta, na tua dificuldade, no teu problema. Eu não vou estar com um discursozinho pronto, medíocre, pecaminoso, dizendo, não, você tem que orar, jejuar, fazer a campanha disso, dar o dízimo, dar a oferta, e o diabo que te carregue. Não, eu não estou preocupado com isso. Isso são coisas medíocres que os homens ensinam hoje em dia. Eu quero estar preocupado com a sua vida. Por que essas coisas estão acontecendo contigo? Por que você caiu? Por que você pecou? Deixa eu andar contigo. Deixa eu te dar um abraço. Sabe aquilo que Paulo diz lá em Romanos 12, falando de uma nova vida? Interessante. O pessoal não lê aquilo como um todo. Paulo está falando que quando nós estamos em Cristo há uma nova vida, que não é mais conduzida pelo mundo. E uma das coisas que ele diz é que é característica da nova vida chorar com os que choram. Você está entendendo? Não é parente, não. Chorar com parente é fácil. Ou de alegria ou de raiva. É fácil chorar com parente. A Paulo está dizendo que nós choramos uns com os outros. E nos alegramos uns com os outros. Por quê? Porque nós de fato somos bênção para o
tem fórmulas mágicas. Faça isso e seus problemas acabaram. As organizações Tabajara tinham fórmulas mágicas. Nós não somos organização Tabajara. Nós somos agência do reino de Deus. De pessoas que amam a Cristo. E porque amam a Cristo, se envolvem, querem participar com a vida do outro, querem estar com o outro para serem bênção na vida do outro. Essa é a diferença. Abraão, você vai ser bênção para as famílias da terra. Olha o primeiro exemplo. Versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Está aqui o primeiro exemplo. Se você ler o capítulo 11, você vai descobrir que Ló era filho do irmão caçula de Abraão. Quando Arão morreu, o pai de Abraão, tomou os cuidados com a vida de Ló. Ló cresceu, Ló prosperou. Diz o capítulo 13 que Ló e Abraão tinham posses e muitas posses, e muitos gados, e tinham empregados. Mas Terá, na sua Bíblia está escrito Tera, mas a pronúncia é Terá. Terá, pai de Abraão, que cuidava de Ló, morreu. E ainda que Ló seja um homem próspero, ainda era um garoto para aquela cultura. Mas Abraão poderia ter dito: ó, fica aí que o Senhor me chamou, então agora eu vou com a minha família. Não, ele toma a responsabilidade de Ló para si. Ele começa a abençoar o órfão. Ele vai cuidar de um órfão dentro da sua casa. Se é difícil ser bênção para os de fora, você imagina dentro de casa. Porque os de fora pelo menos não conhecem, não sabem os problemas. Abraão traz Ló para dentro da sua casa: o outro vai andar comigo. Eu vou cuidar de ti. Você está entendendo? Abraão está sendo bênção. Bênção. Mas há um relato que para mim é muito interessante na história dos dois, capítulo 13. Diz que eles foram para uma região, e essa região teve um problema de estiagem muito sério. E diz o versículo 6 que a terra em que eles estavam não podia mais sustentá-los. De tal forma que eles pudessem habitar juntos. A terra só dá para um comer dela, não dá para dois. Quem é o chefe do clã? Abraão. Como chefe do clã, e segundo a cultura que era dele, ele teria dito: ó, caça teu canto, vai procurar outro lugar para ti com a tua família, teus filhos, teus empregados, vai para outro lugar, aqui não dá para nós dois mais não. Até onde eu pude eu andei contigo, até onde eu pude eu te abençoei, até onde eu pude eu cuidei de ti, mas agora não dá mais. Não dá mais porque não dá para comer dois nessa terra. Essa seria uma mentalidade corrompida pela cultura pecaminosa. Veja a reação de Abraão. Não dá para comer de uma mesma terra nós dois. Versículo 8, capítulo 13. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E ele escolheu a melhor terra. Você viu o que Abraão fez? Cara, aquela terra ali é muito boa, eu vou para lá, tu vai para outro lugar. Abraão diz: não,
Escolhe o que é melhor para você. Você está entendendo o que é ser bênção para o outro? Você está entendendo o que é acolher o outro? Acolher o outro, às vezes, significa tomar prejuízo de si mesmo, para que o outro seja abençoado. É isso que Abraão faz com Ló. Escolhe. E ele escolheu a melhor terra. E para Abraão sobrou o quê? A pior terra. Mas de quem era o direito de escolher? Era de Abraão. Ele abre mão desse direito a ser bênção na vida de outro. Isso é ser bênção para as famílias da terra. Às vezes nós vamos abrir mão de direitos pessoais simplesmente pela alegria de ver Deus exaltado na vida do outro que abençoamos. Isso é ser bênção. É no acolhimento do outro, do meu irmão, que eu me torno bênção de Deus para o mundo. A minha questão com você é simples nessa noite. O teu acolhimento é de quem? De ti mesmo? Dos teus projetos? Dos teus sonhos? Das tuas ambições? É esse o teu acolhimento? Se é esse o teu acolhimento, você pode ter qualquer coisa, menos bênção de Deus para o mundo. Você é apenas mais um corrompido por uma cultura pecaminosa. Mas se eu quero acolher ao meu irmão, as suas necessidades, e ainda que eu tome prejuízo de mim mesmo, poder abençoá-lo, bom, então agora sim eu estou sendo bênção. Isso começa em casa. Mas não para em casa. Se estende para o mundo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei para onde seus olhos têm olhado. Talvez você esteja escolhendo os melhores lugares para você, as melhores coisas para você. E você esqueceu de abraçar o teu irmão, acolhê-lo na sua necessidade. Você, de forma pecaminosa, deixou de ser bênção para ele e abençoar a sua vida. Então eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a se arrepender do seu pecado. E sair desse lugar comprometido com Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção para outros. Ainda que em prejuízo de mim mesmo. Mas se eu puder ser bênção para alguém, se eu puder ser bênção para transformar a vida de alguém, eu quero ser bênção. Eu quero que você nessa noite confesse ao Senhor e saia desse lugar comprometido com essa palavra. Que te convida a ser bênção nesse ano. E o resto da tua vida, os restantes dos teus anos, acolhendo aquele que está próximo de ti. Há uma canção que diz: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame o seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame o seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Se você conhece, cante comigo e faça dela um compromisso no seu acolhimento do Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo
como se fosse você, como se a dor que ele sente, como ele sente você, olha que sente você. Ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente, todo esse mar em você. Cantemos mais uma vez, ficamos em pé. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com toda a força e razão, com todo o seu desejar, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo, ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele tem, fosse a que sente, fosse a que sente você. Ame ao seu próximo, ame ao seu próximo, como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Nosso Deus, ajuda-nos a encarnarmos isso, Pai. Ajuda-nos a termos um coração que realmente está comprometido com o nosso semelhante. Aprendemos a olhar para o nosso semelhante como fonte de exploração, de onde podemos obter algum prazer, podemos obter algum lucro, podemos obter qualquer coisa que nos satisfaça. Recebemos isso na nossa cultura, recebemos isso na nossa educação, mas nós não queremos isso, Pai. Nós queremos o compromisso de sermos bênção. E só poderemos ser bênção quando acolhermos o outro, que é nosso irmão, que o Senhor nos deu. Livra-nos, Pai, de todo o preconceito tolo que recebemos na nossa cultura. Livra-nos, Senhor, de toda a soberba que nos faz achar melhor que o outro. Livra-nos, Senhor, da nossa arrogância, que menospreza o nosso semelhante. Ajuda-nos a entender que aquilo que o Senhor tem nos dado é para compartilhar, é para abençoar, é para ser bênção na vida dos outros, para que o mundo conheça o Senhor através das nossas atitudes. Para que as pessoas conheçam do teu amor, por meio do amor que nós demonstramos aos outros. Ajuda-nos, Pai. Perdoa-nos todas as vezes que te ofendemos pela nossa ganância pessoal, pela nossa ambição pessoal. Nos perdoa, Pai. Nos ensina a ser bênção. Nos ensina a ser bênção. Em nome de Jesus.